Ok, alto e bom som. Então, né, nossos pais, nós somos gratos a Deus, não importa se eles são altos, se são baixos, se são gordos, se são magros, né, se são jovens ou idosos, eles são pais. Às vezes não são pais biológicos, mas são os pais que cuidaram, né, que cuidaram da gente ou que se preocuparam conosco ou que nos criaram, ocuparam o lugar de pai em nossas vidas. Também esses são pais, são os pais do coração. E alguns de nós já não têm mais pai, né? Por exemplo, eu também não tenho mais o pai, mas nós que não temos o pai terreno, nós ainda temos o pai celestial. Graças a Deus, né? E nós também sabemos que tendo o Pai Celestial, nós temos dele um cuidado especial, né? Também, então, nós não ficamos sem Pai. Alguns, né, diz a Escritura lá que Deus, nosso Pai Celestial, ele dá uma atenção especial para os órfãos e viúvas. Então, ele se apressa a defender o direito dos órfãos e das viúvas. Então, os órfãos recebem dele um cuidado especial. Os órfãos são uma espécie de beneficiários preferenciais de Deus, né? Pelo jeito, parece alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, nós que não temos um pai terreno, mas temos um pai celestial, na realidade, nós podemos homenagear esse nosso Pai Celestial todos os dias, né? Não somente no Dia dos Pais. Mas hoje, especialmente, nós celebramos os nossos pais que estão conosco aqui, né? Ou já passaram também, podemos fazer homenagens póstumas, né? E seja como for, é um dia de justa homenagem para os nossos pais. E eu gostaria de meditar em um aspecto da paternidade. Gostaria de meditar no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 e 42. Evangelho de João, capítulo 11, 41 e 42. E é aquele momento em que Jesus está junto com Marta e Maria, chamando Lázaro para vir para fora, né? O momento em que ele ressuscita Lázaro e chama para vir para fora. Então, esse é aquele cenário em que eles se encontram. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Esse acontecimento aqui fala da gratidão de Jesus em relação ao seu Pai Celestial, né? E é uma revelação que Jesus faz para que todos ali ouçam. Todos ouçam como que o Pai Celestial ouve. E Jesus, ele fez aquele milagre no poder de Deus, né? Ali era um feito que só podia vir de Deus. Essa ressurreição de Lázaro era um feito, era um milagre que só poderia ter vindo de Deus. E Jesus, nessa gratidão, nós vemos ali que ele revela esse diálogo, né? Ou essa fala com o Pai Celestial, nos revela um relacionamento. Nós vemos aqui um relacionamento em que havia uma profunda gratidão no coração de Jesus em relação ao seu Pai, né? Ele diz: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves,
né? Revela um relacionamento especial de pai e filho neste momento aqui. E Jesus, ele faz uma declaração pública ali. Todos que estavam ao redor ali ouviram essa declaração de Jesus. Aliás, Jesus, ele faz uma declaração pública, assim, de gratidão a Deus, só mais uma vez, né? Ele agradece em outra ocasião, porque os pequeninos e humildes também tinham acesso à salvação, né? Está lá em Lucas 10, 21, quando Jesus também, ele louva a Deus porque Deus revelou essa salvação em Jesus para os pequeninos, para os humildes, para aqueles que eram muito mais simples, né? E aqui Jesus, ele agradece ao Pai porque o Pai o ouviu. Jesus, ele está declarando assim, né? O meu Pai me ouve. E o meu Pai sempre me ouve. É interessante, né? Essa segurança que Jesus tinha, essa segurança que Jesus sentia durante o seu ministério aqui neste mundo. Então, se a gente pudesse dizer assim, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, todos nós temos muita necessidade de sermos ouvidos pelo nosso Pai, né? Temos essa necessidade e o pai, a figura do pai, ele é muito importante para o filho. O pai, ele é uma referência na sua vida, né? É uma referência muito importante na vida dos filhos. Então, por isso o pai também, né? Nós estamos homenageando os pais, porque o pai também nesse sentido, todo pai precisa ser um herói, né? Todo pai ouvir os seus filhos, né? Poder ter um relacionamento com seus filhos, né? Isso é muito importante para os filhos. E um pai que ouve, ele é tudo para o seu filho. Tantos filhos gostariam que seus pais o ouvissem, né? E nos momentos, principalmente nos momentos mais necessários. Eu lembro que a minha irmã e eu, a gente era adolescente, de vez em quando a gente acabava passando por problemas ou dilemas, né? Questões da vida, questões importantes da vida, e os meus pais percebiam, né? As questões, né, do adolescente, aquela coisa que todo adolescente tem, né? Muitas vezes dúvidas, várias questões assim. E eu sei que nos assuntos mais sérios, mais importantes, o meu pai vinha conversar conosco. E também, assim, não foram muitas vezes, foram poucas vezes, acho que umas 4, 5 vezes na vida que eu me lembro, né? Foram poucas vezes, mas foram algumas, foi mais de uma vez. Foi mais de uma vez, né? Veio conversar conosco e minha irmã e eu, a gente achava meio careta às vezes, né? E a maneira de ele conversar conosco. Também a gente achava assim que parte dos conselhos que ele dava não tinha nada a ver, porque era coisa de outra geração. Então a gente tinha essas coisas. Mas é interessante porque essas conversas ficaram gravadas em nós. Ficaram gravadas, elas foram importantes para nós. Foram conversas que, mesmo que nós achássemos que era meio careta, né? Mas nós percebíamos que ele se importava conosco. O fato de chegar e conversar conosco, né? Querer aconselhar, querer dar alguma palavra, isso era um motivo, ele percebia, né, que ele se importava. E nos levava a refletir sobre a questão, né? Porque a gente, para achar se é bom ou não, a gente tem que pensar, né? Então, nos levava a refletir
nos deixava uma direção, né? Uma direção para a gente seguir, né? Em obediência. Então, era meio que assim, né? Que a gente lembra. E hoje eu percebo que, mesmo parecendo desajeitado, às vezes algum conselho de um pai, esse gesto de ouvir, de dar a devida atenção no momento certo, isso é o que tem muito valor na vida dos filhos. Então, essa questão do ouvir os seus filhos, né? Ele é muito importante e esse gesto é o que fica marcado. Eu não lembro direito quais foram os assuntos que foram tratados, né? Não lembro direito, mas eu lembro que às vezes meu pai vinha lá meio sem jeito, porque aquela coisa de oriental, né? Um oriental assim, falar conosco, às vezes não está muito acostumado, né? A dialogar, mas eu lembro que às vezes vinha e falava, e é esse gesto que eu lembro, esse gesto que tanto minha irmã como eu lembramos, né? E que trouxe impacto em nossas vidas. Saber que a gente não estava assim, passando sem importância, né? Mas nosso pai se importava conosco. E então, o que significa esse ouvir, esse escutar, né? O que significa isso? Será que significa atender sempre aos nossos pedidos? O que significa esse ouvir, né? É só ouvir e pronto, não fazer nada? Como que é isso? O que significa isso? Vamos ver. Segundo o dicionário Aurélio, ouvir, né, basicamente é ouvir os sons, né, pela audição. Mas também significa dar atenção, significa atender, significa escutar os conselhos. Então, isso é ouvir, né? Ouvir com atenção. No original grego, essa palavra, ele é de ouvir aqui, ele significa responder e atender também. Então, que Deus ouviu a Jesus significa que ele não apenas ouviu o som da sua voz, mas que ele ouviu com atenção, refletiu, pensou, respondeu, atendendo ou não. No caso de Jesus, né, Deus sempre o ouvia. E porque Jesus tinha aquela sintonia com seu Pai, né, para pedir as coisas de acordo com a vontade dele. Mas aqui no contexto também desses evangelhos, nesse contexto todo do evangelho, nós vemos uma outra coisa, um ouvir nos dois sentidos. Nós percebemos nessa relação entre Jesus e o Pai Celestial, de que Jesus, ele ouve o Pai e o obedece, e o Pai ouve a Jesus e lhe atende. Vemos uma via de mão dupla, né, nesse relacionamento. E neste ouvir, então, quando nós pensamos no nosso relacionamento com nossos pais, né, ou você, pai, em relacionamento com seus filhos, esse ouvir envolve uma via de mão dupla. O filho que ouve o pai lhe obedece, o pai que ouve o filho lhe atende, né? Ambos ouvem um ao outro. E esse é um relacionamento que enriquece, né, a tanto pai quanto filho. Então, é algo assim muito importante essa questão do ouvir, não somente ouvir, mas responder aquilo que ouviu. Também tem uma outra dinâmica aí, né, envolvida. 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele nos diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer que não é tão automático assim a gente ser atendido, né?
receber o sim, né? Porque quando a gente pede algo para Deus, é preciso estar em conformidade com a vontade dele, né? Com o propósito dele para nossas vidas. Quer dizer que, via de regra, se for algo bom, que vai ser bom para nós, que Deus aprova, ele vai nos atender, né? Então, é isso. Agora, da mesma forma, os nossos pais também, eles têm um critério, né, para atender, para ouvir, para responder aos seus filhos. Se for possível, se for bom, se for o melhor para os filhos, o pai vai querer atender o filho, né? Não vai querer fazer algo ruim, né? Mas sempre vai querer atender o filho, mas se for possível, né? Ou se for melhor para o filho. Agora, se ele ver que não é o melhor, nem é possível, não vai ser possível atender. Por isso, o que nós vemos ali, né? Nós, filhos, a gente tem filhos que têm pais que ouvem, né? Nós somos devedores de uma gratidão profunda e reconhecedora em relação aos nossos pais. Precisamos reconhecer, né? Os pais, eles pensam, querem atender, mas tem que ser dentro de critérios, de propósitos, de possibilidades aí, né? Então, Jesus, ele tinha essa percepção especial, né? Ele tinha um discernimento especial. Então, aquilo que ele pedia estava sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso, o pai sempre o ouvia, né? Sempre o atendia. E Jesus, ele era aquele que era assim, ele era o filho perfeito, né? Sempre obedecia ao seu pai. Era aquele que sempre ouvia e obedecia ao pai. Então, para nós, né, a gente poderia dizer assim, eles tinham um relacionamento ideal. Nós nem sempre conseguimos, mas na medida do possível, né, nós temos a referência ali em Jesus e com seu Pai, em como pode ser um relacionamento de amor, né, um relacionamento de mão dupla, né, que vai e que vem. Não sei se você se lembra de alguma vez, você filho, não sei se você lembra, né? Talvez você se lembra de vezes que o seu pai também te ouviu, que o seu pai conversou com você, que ele precisou chegar em você e conversar. Talvez você se lembra, né? E então procure lembrar sempre com gratidão, né? É algo assim tão importante a gente lembrar daquilo que nossos pais fizeram, né? Nos ouvindo. E a melhor maneira de retribuir esse sentimento de gratidão, né? Com esse sentimento de gratidão é ouvindo e obedecendo os nossos pais. Isso é a maior retribuição, né? A melhor retribuição para os seus pais. Muito bem, pais. Os filhos precisam de pais que os escutem com interesse e com atenção, sempre que eles necessitarem. E isso vai ser muito importante para a vida deles. Vai ter um grande impacto, um bom impacto na vida deles. Jesus, ele nos mostrou o caminho para esse relacionamento entre pai e filho. Ele mesmo é que agradecia ao pai porque o pai o ouvia, né? Ele mesmo é aquele que pode nos ajudar como pais a ouvir nossos filhos. Ele mesmo é que pode nos ajudar a nós como filhos ouvir os nossos pais. Deus deseja ser o nosso Pai celestial, né? Deus deseja ser esse Pai celestial para as nossas vidas. Seja você pai, seja você filho. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós lemos ali a seguinte passagem.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascer de Deus, né, nos torna filhos de Deus. Nascer de novo é possível sempre se nós crermos no sacrifício de Jesus na cruz. E quando nós o recebemos em nosso coração como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Então, é nesse sentido que diz, né? Contudo, aos que o receberam, aqueles que receberam a Jesus na sua vida como Salvador, aquele que morreu na cruz para perdoar os pecados. Então, é assim que nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós começamos a conhecer esse Deus, esse Pai Celestial que cuida de nós. Um Pai que está sempre pronto para nos ouvir, está sempre pronto para fazer o melhor por nós. E mais, no dia de hoje, eu quero desafiar, quero incentivar você que é filho, né? Lembrar do seu pai com gratidão no seu coração. Lembrar que a melhor coisa para ele é ouvi-lo e obedecê-lo. E você, pai, né? Lembrar que para o seu filho, uma coisa que traz um grande impacto na vida dele é você ouvi-lo e atendê-lo, né? Dentro daquilo que é a sua possibilidade. Então, hoje, nesse dia de hoje, eu quero especialmente parabenizar todos os pais. Quero lembrar com gratidão, né? É graça de Deus nós temos pais que nos ouvem. E vamos ter um momento de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer primeiramente ao Senhor. O Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos ouve. Muito obrigado, Senhor, porque de acordo com os teus propósitos, de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve e nos atende, mas o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer nossos pais biológicos, nossos pais do coração, todos aqueles, ó Deus, que cuidaram de nós, todos aqueles que que nos criaram, que se preocuparam conosco, que oraram por nós, que estiveram ao nosso lado. Queremos homenagear essas pessoas, Senhor, no dia de hoje, essas pessoas que foram verdadeiras referências para as nossas vidas. Meu Deus, abençoa cada uma dessas pessoas. Fortalece, Senhor, e, ó Deus, abençoa de tal maneira que a tua palavra sempre esteja, ó Deus, no coração e na mente dos pais dessas pessoas, para que também eles tenham conselhos sábios, para que nós tenhamos conselhos sábios para dar aos nossos filhos. Ó Deus, nós queremos agradecer por tudo isso. E nós vemos em Jesus, nós vemos no Senhor esse exemplo de relacionamento que nós também queremos ter e que o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, por isso nós te pedimos e nós também te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.